Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao SQVcast, o seu podcast de Cosmovisão Cristã. Eu sou Fred Apolinário e hoje estou aqui com nosso irmão e amigo Ronei Ramos. Dá um alô aí pro pessoal, Ronei. Boa noite, pessoal. E vamos falar sobre um assunto que é o coração da nossa proposta como podcast, Cosmovisão Cristã. E para falar sobre esse assunto, estamos com nosso amigo, nosso irmão, pastor Francisco Macena, que está nos dando esse privilégio de estar aqui conosco. Pastor, seja muito bem-vindo, obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui, viu? Ô, meus irmãos, eu que agradeço o convite que vocês fizeram. Bem, meu nome é Macena, eu sou pastor presbiteriano, já há uns 18 anos nessa jornada. Hoje estou aqui em Recife como professor de tempo integral no Seminário Presbiteriano do Norte e faço parte como cooperador da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. É uma alegria poder estar participando, né, com vocês aqui desse podcast. Perfeito. A gente é que fica feliz, né, Ronei, de receber o pastor aqui. Uma honra. Sem dúvida. Pastor, para início de conversa, a gente vive numa sociedade muito confusa, né, que esse é o tema da nossa conversa, de diversas visões políticas, ideologias, muitas histórias, muitas narrativas que são contadas sobre diversos assuntos. E diante disso, antes de eu falar um pouquinho da definição do que é cosmovisão, o que é que a Bíblia tem a ver com isso? Como é que a Bíblia nos ajuda em alguma compreensão, em alguma resolução de algum conflito, de alguma questão relacionada a isso? A Bíblia, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que nela o homem é perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? A Escritura é perfeita para correção, repreensão na justiça. Ou seja, na Escritura nós temos uma lente, um vocabulário, né, para interpretarmos tudo que está ao nosso redor. Evidentemente que na ausência do temor do Senhor, vários tipos de visão de mundo emancipatórias, a gente diz assim, emancipatórias no seu sentido técnico, mas a gente poderia muito bem expressar no sentido mundano mesmo, a palavra essa. No entanto, no evangeliquez do mundo, a gente entende muita coisa que não é do mundo, que é do mundo, né? E acaba do mundo tudo aquilo que não é da igreja, né? As pessoas assim entendem, mas do mundo como aquilo que é oposição à vontade de Deus, é que mostra essa confusão que existe, essa Babel de cosmovisões, né? Essa Babel de opiniões que nós temos circulando cada vez mais fragmentadas, né, no nosso tempo. E há uma palavrinha-chave aí, que é o individualismo expressivo. É um fenômeno que vem sendo estudado já há algum tempo, e na literatura, pelo menos nos últimos 10 anos, Charles Taylor, Tim Keller, o próprio Carl Truman, no triunfo e queda do moderno eu, todos vêm observando isso. É um sintoma da nossa sociedade, onde a verdade não é mais racional, a verdade não é mais bíblica, não é mais religiosa, teológica, a verdade é o que eu sinto. Então, hoje é um sintoma maior da confusão que nós vivemos, né? E que tem despertado o olhar de muita gente da área da filosofia, da sociologia, necessariamente nem gente crente, mas gente preocupada com esse tipo de visão e do prejuízo que pode causar à saúde mental, a justiça, propriamente dita, o equilíbrio de forças e a própria visão de conflitos. E aí, como você tocou, sociedade cheia de conflitos, e nós estamos agora na véspera, né, de uma eleição, esse ano é ano eleitoral, isso vai ficar muito mais aguçado. Verdade. E aí a gente queria que o senhor começasse a tratar especificamente, Ronei vai também contribuir com alguns pontos. Como é que a gente pode entender o que é uma cosmovisão? Cosmovisão é um conceito muito simples, porque todos nós já estamos envolvidos com uma cosmovisão.
E ele também tem um conceito um pouco mais complexo à medida em que a gente estuda ele de uma maneira mais sistemática. Mas cosmovisão são conceitos, são ideias, são pressupostos, são sentimentos, são afetos que nós temos como pressupostos últimos para nossas tomadas de decisões. E eles são uma espécie de costura que unifica a realidade. Quando a gente não tem essa costura propriamente dita, a nossa vida fica um tanto meio que uma concha de retalho solta, não junta. Ou então se costurada, mas costurada de um jeito errado, de um jeito que não fica, que não casa, as peças dessa costura não casam. Cosmovisão são esses conceitos que unificam, né? Por exemplo, quando a gente nasce, a gente aprende sotaques, os pernambucanos, então, eu sou cearense, estou aprendendo um pouco aí de sotaque, né, de vocês, né? O vice, Sim. o almoçasse, Oxi. então, a gente está aprendendo um pouco, mas a gente aprende os sotaques, não só nos sotaques, a gente aprende olhando o pai, a mãe, e quando eles tomam decisões de coisas que diz assim, menino, não sai na chuva, agora não, pode pegar um raio aí, vai te matar. Então, você cria já um sistema de julgamento. São ideias, são conceitos, são pressupostos e necessariamente não passam por um filtro de ciência, de sociologia, de filosofia, mas que unifica o nosso mundo. Ou seja, desde pequeno a gente sabe que se pegar uma chuva sair no meio da rua, e a gente fazia muito isso, né? Nos anos 80, né? A gente nem sabia que tinha leptospirose, que tinha isso, que tinha aquilo, enfim, mas o raio podia cair. Aí a mãe cautelosa dizia isso, né? Então, são esses elementos de julgamento. Então, assim, não pegue no que não é seu. Então, são frases que a gente escuta no dia a dia, que diz respeito à religião, moral, dor, sofrimento, luto, que são camadas, vamos assim dizer, psicoafetivas do nosso desenvolvimento enquanto ser humano. E essas ideias elas vão criando um fio condutor que unifica a nossa realidade. Isso é cosmovisão. Na verdade, todo mundo tem uma. Alguns têm consciência e outros não, mas todos têm uma cosmovisão. O senhor falou aí dessa questão de estar aqui em Recife agora, em Pernambuco, no caso, né? E aprendendo alguns sotaques, algumas questões, e eu acho que quando a gente vai para uma cultura, para uma região, para um local diferente do nosso, que a gente cresceu, está habituado, e a gente vê as coisas realmente nós não estamos acostumados, eu acho que isso ajuda muito a gente entender a nossa cosmovisão em certos aspectos, né? Por exemplo, na forma de se comportar, no tipo de comida. Por exemplo, às vezes tem um local, né? Seja até no próprio Brasil, que você chama uma determinada fruta por um nome, né? É a mesma fruta, mas que se alguém disser que é aquele nome, você que é de outra região não sabe do que se trata. Quando se vai para outro país, pior ainda, né? O choque parece que é muito maior. E parece que quando você está digamos assim, em contato com a outra cultura, você começa a ver muito da sua cosmovisão, né? Nesse aspecto cultural e tal. Isso ajuda muito na prática, as pessoas entenderem, né, essas diferenças de cosmovisões, não é isso? Isso. Porque o caldo cultural, né? A gente pode usar o termo assim, de artefatos da cultura, mas o caldo cultural da cultura é a família, é o relacionamento, é a cidade, é a escola, é a igreja. Então, tudo isso que faz parte do desenvolvimento da gente é a nossa cidade, a região. Tudo isso que faz parte do nosso desenvolvimento vai funcionando como uma camada e vai sempre acrescentando ideias, né, conceitos. Por exemplo, eu sou dos anos 80, sou do final dos anos 70, eu fiz parte de uma geração que não tinha internet,
uma geração que não tinha toda essa tecnologia, né, que tem hoje. Então, é uma geração que sabe que é pegar bicho de pé, andando no meio da areia, sabe que é Correr tirar, na rua. correr na rua, soltar pipa. É uma geração totalmente diferente que jogou futebol no meio da rua. Parava pro carro passar. Pronto, pegava carona naquelas pampas e os caras davam... Eu tô Ninguém tinha medo. lembrando assim, mas eu não sou dos anos 80, não. Eu tô só falando porque eu ouço falar, né? Ele é dos anos 70. Pois é. Não, é porque o pastor falou assim, a gente que é dos anos 80, Aí você- aí ele olhou pra mim. Pois Pastor, não, pastor, eu sei, porque vocês são tudo dos anos 2000 pra cá, né? Ele, pastor. Eu assumo. eu sou da geração Z, pastor. Aí, Geração Z. aí, você tá vendo aí, só pode mesmo. Então, assim, a gente pegava carona naquelas pampas, o pessoal não tinha medo, né, de ser assaltado nem nada. E também, assim, amor à vida era bem pouquinho, né? Porque se desse um freio, não tinha segurança, não tinha nada. Mas a gente pegava carona naquelas pampas sem ter um tostão e saía, né, para ir para um determinado canto pegando carona. Então, assim, a gente vê hoje com mais clareza o choque de gerações, né? Sim. A gente vê, sem dúvida alguma, a gente vê com mais clareza isso, porque a gente tinha uma costura mais unificada. Por exemplo, comparativamente ao estado de Ceará e Recife, curiosamente, do ponto de vista do desenvolvimento da cidade, trabalho, polo médico e outras áreas profissionais, Recife é muito mais desenvolvido que Fortaleza. Mas, em termos de uma visão de mundo integrada, há elementos da cultura do pernambucano que parece de Fortaleza de 25 anos, 30 anos atrás, que perdeu-se Fortaleza. Sim. E não se tem mais. Mas que Recife, por ser uma cidade mais tradicional, acaba tendo. Entendi. Perfeito. Pastor, antes da gente começar o programa, a gente estava conversando aqui um pouco e a gente falou sobre a questão do mundo tá um caos, o mundo tá uma confusão só. E eu queria saber onde que o senhor percebe, em que parte da sociedade que o senhor percebe que esse caos ele está mais instaurado, que ele perdeu mais o controle. Olha, eu noto com uma grande preocupação, e aí a gente tirou aquela brincadeira de geração Z, né? É claro que ninguém de nós aqui nasceu nos anos 2000. Bem, Mas eu olho com muito cuidado para essa geração, porque, no meu entender, ela é a mais desprotegida. E eu vejo assim, nós temos hoje um quadro social onde a gente nota um choque de cosmovisões bem claras, mas, por enquanto, é aquela cosmovisão polarizada, né? Por exemplo, a gente vê uma parte do país tentando ver uma visão de mundo mais progressista de valores morais e de costumes. Só que ainda são minorias, são tratados como minoria. No geral, o país ainda é um país muito religioso, né? Então, você tem ainda... O Brasil ainda é o maior país católico do mundo, embora o catolicismo em decréscimo, mas ainda é um grande catolicismo. O país ele é um país que tem uma ascendência evangélica, que mesmo não sendo uma ascendência evangélica claramente de igrejas históricas, mas é um desenvolvimento evangélico de igrejas, mesmo pentecostais e neopentecostais, mas são igrejas que mantêm um certo valor moral. E aí você tem uma cobeligerância de pentecostais, aliás, de protestantes e católicos nesses valores morais. E isso cria, né, no país, pelo menos para efeito aí da geração Y, né, geração X, millennials, boomers, né, que ainda tem um potencial de decisão, você ainda vê um choque de cosmovisão muito clara. Mas eu temo que a geração Z, que é a geração que vem surgindo agora, que é a mais desprotegida, essa seja mais complicadinha, porque essa é uma geração que tem poucos amigos, é uma geração de smartphone, é uma geração mais isolada, é uma geração de pouco contato, é uma geração digital, é uma geração, pelo menos segundo os estudos do sociólogo americano, né, o Nicholas Christakis, é uma sociedade que vive em torno de rede de três, né, 3 amigos para validar decisões importantes, né? Então, é uma sociedade que ela
ela não vai procurar um conselho com o pai, com a mãe, com o pastor, ela vai para a internet, ela vai num chat GPT, ela vai num Google e ela diz, não, eu posso tomar decisões por mim mesmo. Então, é uma geração que, de certa forma, já nasce imersa nessa cultura e a gente não sabe que tipo de cosmovisão vem adiante. Né? Se eles vão adotar a cosmovisão mais materialista, relativista, um tipo de cosmovisão mais existencialista. O que a gente já nota, né, claramente, é uma geração muito ansiosa. E essa geração ansiosa é o traço já de uma geração sem âncora. É uma geração que não tem muito onde se agarrar. Então, eu diria que a gente, no cenário brasileiro, a gente tem um contexto ainda, de certa forma, estabilizado, mas que, se a gente não tomar cuidado, dentro de 15, 20 anos, a gente pode ver um cenário mais complicado. Então, só para complementar, pegar... o senhor estava falando sobre, na sua época, lá, anos 80, não sei nem como eram os anos 80, brincar na rua, correr, e o senhor trouxe essa problemática da geração Z. O senhor acha que a internet, redes sociais e toda essa tecnologia que a gente tem, ela tem trazido um desserviço, mais um desserviço do que benefícios para a sociedade, nesse ponto de vista que o senhor trouxe? Não, eu vejo o desenvolvimento cultural não como uma coisa ruim em si mesmo. É óbvio, por exemplo, que é muito melhor a gente estar reproduzindo esse programa hoje pelo cabo da fibra ótica do que pelo sinal de fumaça. Então, é evidente, né, que esse desenvolvimento tecnológico ele é bom. Agora, o ser humano tem a capacidade de perverter tudo, né, de corromper tudo. Você pega o Gênesis 6, pega a história narrativa de Gênesis 1 a 6, Deus cria o homem peca, aí começam a vir os primeiros filhos de Adão, as descendências, até quando chega no Gênesis 6, o homem corrompe. Então, essa é a atitude que a gente vê do homem caído. Ele corrompe. Então, a internet em si não é ruim, se você tiver os pressupostos certos. Então, se você guardar os seus olhos, você vai entender que tem informações que estão aqui que você não deve levar para o coração. Agora, por exemplo, o soft porn, né? o pornô soft, que não tem soft nada, né? São mulheres seminuas que aparecem na timeline, né, de jovens, adolescentes e adultos, sem pedir permissão. Essa tiquitosação, desculpem o neologismo, das redes sociais, que são usadas como uma espécie de loteria para fazer você perder mais tempo nela, a fim de quê? De dar uma risada, né, de se divertir, ter uma descargazinha de serotonina, mas vai alimentando coisas como a procrastinação. E aquilo que diz respeito ao aspecto formativo, e aí entra o elemento de geração Z, onde pode ser algo muito perigoso, é que desassistido de uma educação que de fato propaga o crescimento das pessoas, e aí eu não falo da educação como um fim em si mesmo, me refiro a uma formação muito mais holística, né? Muito mais integral. Uma formação religiosa parruda, né? Uma formação da família perto, chegando junto, escolas confessionais que valorizem uma visão de mundo bíblica. A impressão que eu tenho é que, embora a ciência, por graça comum, ainda continue produzindo coisas boas, mas o brasileiro médio, né, de uma forma geral, ele vai ficar muito refém de narrativas, né? E narrativas que mexem com crença e que mexem com afeto. Então, aquilo que ele ama e que ele crê, não propriamente aquilo que ele submete a um juízo crítico e, mais grave ainda, um juízo a partir da escritura. Perfeito. Então, esse ponto que Ronei levantou, né, a gente falou sobre, que é o tema nosso, né, da questão da cosmovisão bíblica e dessa sociedade confusa.
e a gente está falando um pouco sobre cultura e tal. Essa confusão, pelo que está sendo, os pontos que o senhor está trazendo, não é uma confusão nova, né? É uma confusão que sempre existiu, mas que talvez tenha acelerado com as redes sociais, com a tecnologia, com a internet, etc. Seria mais ou menos isso? Eu acho que torna torna mais público, né? Mais visível, né? O que está na rede pode ser um espelho da realidade, mas também pode ser uma realidade ampliada. Na maioria das vezes, uma realidade ampliada. Às vezes a gente, por exemplo, vê uma coisa interessante, né, que a gente nota no campo de internet e realidade ampliada. Um jovem tem 30 mil seguidores, ele diz que é anglicano, que ele é luterano. Aí você pergunta a paróquia dele, ele não sabe dizer qual é. Mas ele tem 40 mil, ele tem 50 mil seguidores. Então, a realidade, a quantidade de seguidores pode significar ali uma realidade ampliada. Na verdade, do ponto de vista real, não é bem aquilo, mas pela quantidade que ele tem de seguidores, aí pode parecer, né, que é uma coisa realmente de outro mundo. Então, a gente vive essa época de influenciadores, e esses influenciadores, eles são, na verdade, eles são... são caça-níqueis, né? Uma boa parte, nem todos, né? Mas uma boa parte são de caça-níqueis que oferece o que você quer. E o algoritmo é cruel, né? Se você souber o que ele quer, ele vai te dar. Se o influenciador ele sabe o que o algoritmo, como ele funciona, ele vai te dar o que quer, enquanto que vai depender muito de alguns colegas que militam nessa área de rede social ou que trabalham com rede social, saber que vão ter menos visualizações, talvez até menos rendimento, mas que vão oferecer um conteúdo de qualidade com um alcance voltado para pessoas que, ainda que dentro da sua caixa de eco, né, vão ter uma visão de mundo formada a partir da escritura sagrada. Mas, de fato, a internet hoje se tornou um campo de ideias, uma grande praça, né, de ideias. Há muitas coisas funcionando para manter você nela. Alegria, pornografia, às vezes ódio, rancor, né? O algoritmo do ódio. Né? Eu te fiz uma postagem, você não gostou, fui lá, respondi. Então a gente fica brigando horas e horas ali. Né? Então tem muita coisa operando agora, mas isso é assim, é a superfície de um problema maior, que é do relativismo, fragmentação e individualismo expressivo. Afinal de contas, quem tem uma conta no Instagram é uma estrela, né? Então, ele põe a melhor versão de si, né? É sempre o melhor de si. Ninguém vai colocar o muro das lamentações. Alguns colocam, mas tem bem pouquinhos seguidores, ou então a pessoa vai deixando de seguir, porque ninguém quer notícia ruim, né? Ninguém quer chorar as pitangas dos outros, né? Então, sempre a melhor versão de si. Ou seja, é a época do individualismo, né, expressivo que a gente vive. Pastor, o Fred, ele falou sobre essa questão de ser novo ou não sei, a internet apenas... O senhor falou aí da questão de ampliar. Me veio uma coisa na mente que eu queria que talvez o senhor pudesse esclarecer. Será que a internet ela não seria uma versão moderna do fariseu antigo, por exemplo? Porque a gente vê ali Jesus acusando eles de serem hipócritas, ou seja, eles criavam ali a melhor versão de si naquele momento para aparecer para as pessoas. E hoje a gente tem muito isso nas redes sociais, pessoas que criam a melhor versão de si e estão ali muitas vezes não são aquilo. Pessoas que, por exemplo, a gente está aqui num ambiente bonito, organizado, mas talvez lá fora não seja tão bonito assim. Por exemplo, ninguém aqui sabe que a gente teve uma batalha espiritual com o café, com né? o café que caiu duas vezes duas aqui, vezes né? o copo de Foi café preciso aqui. pegar essa cacimba aqui para poder tomar café aqui. A gente sabe, né? a gente vai cortar o melhor ângulo, a gente vai trazer aqui o melhor posicionamento. Mas olha, interessante que você coloca, porque a gente vê o quê? A comunicação é uma estrutura, o ser humano sempre se comunicou. Só que hoje a gente tem uma possibilidade de se comunicar em tempo real, né?
Nós temos, com uma boa conexão de internet, por exemplo, abrir uma videochamada com os nossos filhos no WhatsApp, falar com eles. Minhas filhas estão em Fortaleza, eu estou aqui em Recife, mas toda semana, né, a gente se fala. Então, assim, a estrutura da comunicação, ela é boa. Deus nos criou para estarmos juntos, né, no jardim, cuidando, né? O primeiro casal foi criado para estar junto, e o Senhor explica ali no Gênesis 2, né? Porque criou o homem e a mulher, e diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, né? Os dois sejam uma só carne, por isso deixa o pai e mãe se juntam à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Então, da vontade de Deus que haja relacionamentos, né, entre a gente. Agora, o que é que o pecado faz? O pecado distorce, né? A queda distorce. Quando você nota ali na queda, quando a serpente é mais sagaz, a mais esperta, né, a mais inteligente, ela vai ali e engravida a mulher pelos ouvidos, distorce a mídia, né? Distorce a comunicação, e é o que a gente observa hoje. Aí vão dar outros nomes, né? Fake news, web news, aliás, fake news, inteligência artificial, com vídeos falsos, enfim. Mas tudo isso são formas de mentira, tudo isso são formas de hipocrisia, o que mostra que as estruturas mantidas por Deus, na verdade, permanecem, né? O Senhor não destruiu sua criação toda, as estruturas são mantidas, o desenvolvimento é mantido, mas o grande problema do ser humano ainda continua sendo o coração e a falta de temor de Deus. E aí onde há a falta de temor de Deus é a loucura, o que prevalece é a estutícia, como o Provérbios muitas vezes destaca. Quando a gente fala de cosmovisão, pastor, inevitavelmente a gente fala sobre cultura, Uhum. né? Essa relação com a cultura. E aí eu queria começar um ponto, que é o seguinte: o que é que acontece com a cultura quando ela perde esse padrão, digamos assim, objetivo de verdade? Opa, é uma boa pergunta também, porque nós já observamos isso desde a redemocratização do Brasil, né? Nos anos 80, ali, shows como Rock in Rio, de 85, até mesmo dentro do contexto da repressão, né, do regime militar, ou contragolpe, enfim, eu sei que tem as divergências no tocante a isso, historiadores nem sempre veem da mesma maneira, embora, né, oficialmente sempre se entenda como um golpe. Mas o que você nota é que a classe artística, ela, principalmente na ponta da cultura, a produção cultural, o MPB, o mainstream, né, as mídias de massa, geralmente vem trazendo uma mensagem muito mais desconstrutora dos valores da família, né, dos valores do cristianismo. Tem uma ponta de virtude aqui e ali, mas assim, um gato pingado, né? Eu vi agora, nesse final de ano, uma celebração dos 30 anos do álbum da Simone, né, que era sobre Natal, né? Então é Natal, né? Onde ela fez várias canções natalinas, né? Ali celebrando o Natal, virtudes, né? Uma ética mais virtuosa, um período melhor, bonito, estético, né? Onde se tentou trazer esses elementos de novo. Mas, assim, concomitante a isso, você tem canções do nosso tempo que são extremamente desconstrutoras da realidade. Novelas que são desconstrutoras da realidade. Canções que ficam imprimindo numa geração mais nova que ela pode ser o que quiser, né, que ela pode assumir o que quiser. Nós vemos atores políticos, né, a todo instante dizendo que não existe a mulher que gera, é a pessoa que gera, né, que é uma guerra de palavras no tocante à questão de gênero, né? Então, assim, nós vivemos aí um tempo onde, arrancados os valores da escritura, a cultura que nos cerca é uma cultura emancipatória, apóstata.
E quando a gente diz assim, emancipatória, é no sentido da queda mesmo, né? O que é que o homem faz, o homem e a mulher, quando comem do fruto proibido? Se emancipam de Deus. Ou seja, toma a palavra da serpente como verdadeira e a palavra de Deus como mentirosa. É o que a cultura faz. Então, o feminismo de primeira geração, ali com Simone de Beauvoir, vai chamar o sexo feminino de o segundo ou terceiro século, assim me falha a memória, mas puxando a reboque a ideia sartreana do ser e do nada. Então, assim, antes de você existir não tinha nada, então nada gera o nada. Você é jogado no mundo e com as suas decisões você decide o que você é. É muito diferente de uma visão de mundo bíblica, né? Onde Deus é o criador, Deus criou homem e mulher, criou estruturas, né? E isso gera aquilo que o filósofo Soren Kierkegaard chamava de desespero do infinito, porque a pessoa compra a cosmovisão de mundo apóstata, mas ela não consegue viver dentro dela. Por exemplo, Sartre pregou sobre o ser e o nada, mas ele era um professor universitário, recebia o salário dele dentro de um contexto universitário, viveu uma vida de uma pessoa aristocrata, viveu uma vida elitizada. Ou seja, os artistas, eles vivem uma espécie de simulação e simulacro, e as pessoas comuns é que compram, né, a chamada revolução, né, das coisas. E aí você tem esse grande ensejo de destruição. O ídolo faz isso, né? O ídolo destrói, a visão de mundo destrói. Há uma corrosão, né? Uma corrosão. Se esse fio de cosmovisão não tiver juntando bem as peças, alguma coisa vai dar errado, um fio vai ficar desencapado. E aí o mundo tenta reequilibrar isso com uma paz sintética, e eu não sou contra totalmente o uso de medicação psiquiátrica nos casos em que se precisa acalmar uma crise, mas aí todo mundo corre para o médico, né? Todo mundo está com depressão, todo mundo está com ansiedade, todo mundo está com algum tipo de crise, né? E entendendo que o que essas pessoas precisam de fato é se reconciliar com Deus e aceitar o mundo como Deus ordenou, porque não tem outro mundo. O mundo que funciona é o mundo de Deus. E isso pode soar arrogante, mas que os ouvidos sensíveis que me desculpem, mas essa é a verdade. O mundo que funciona é o mundo de Deus. E quando esse mundo é quebrado, o que resta para aqueles é o desespero, né? O senhor falou, antes de Ronei trazer algum ponto, mas só para em cima dessa situação aí, e o senhor falou dessa questão de ansiedade e tal. Hoje é algo que parece mais que está na moda, né? Essa questão de terapia, assim, como algo bem banalizado, né? E como algo que muitos cristãos, como o senhor falou aí, não enxergam essa necessidade de um ajuste espiritual, de uma correção, de uma busca de Deus, de arrependimento e etc. A gente tem muito isso, né? Isso é muito propagado pela mídia, novelas, filmes, como o senhor falou aí, que pegam situações, né, personagens que vão fazer uma terapia e que em cima disso eles já trazem todo um conceito de que as pessoas têm que quebrar, né, a ideia de que não precisa de ajuda e etc. e tal. Só que buscam ajuda, né, na maioria das vezes, em lugares inadequados, né? Com certeza. Você imaginar aí, há um tempo atrás, Madonna esteve aqui no Brasil realizando um show, né? E eu espero que nenhum crente tenha ido para lá assistir o show da Madonna. Mas você pegar todas as canções da Madonna, principalmente na sua maioria, são canções melhor dizendo, contraculturais, extravagantes, voltadas ao prazer. Mas dificilmente ela teria chegado na idade que ela está se ela não tivesse adotado um estilo de vida conservador. Eu assisti a série Homem com H, né, do Ney Matogrosso. Que pecado mortal. Está gravado, misericórdia. Né, mas, por dever de ofício, tive que assistir. E muitas vezes saltando muitas cenas, porque de cultura e de arte de libertação não tem nada. É um negócio extremamente promíscuo. Mas uma coisa que ficou claro para mim, na narrativa do filme, é que, embora Ney Matogrosso pregasse uma vida
onde ele saísse do armário e indicasse toda a coragem, né, de assumir isso numa época de repressão, na verdade, os elementos conservadores do pai dele estavam impregnados nele o tempo todo. Então, assim, a gente vive uma sociedade onde as cosmovisões, elas não só são antibíblicas, como elas não são coerentes, sabe? Assim, você não consegue... Você diz que tem uma visão de mundo, mas você não... Eles mais ele pregam dizendo, uma coisa e vivem outra. Isso, não você são... tem que fazer isso, você deve fazer isso, mas eu não faço. Isso é bom, mas para você, para mim não. Isso, não é tão... não é tão coerente. Aquela brincadeirinha que a gente sempre faz, né? Assim, o cara é defensor do regime de Nicolás Maduro na Venezuela, mas ele não vai para... Ele não quer ir para lá. Ele não quer ir para lá, Estados né? Unidos, Ele quer ir para os ir Estados Disney. Unidos, exato. Então, assim, a gente vive esse tempo de confusão, mas, assim, as contradições das cosmovisões são muito evidentes. Isso também acontece com o mundo evangélico, né? O mundo evangélico, por exemplo, a gente nota cristão, o cara se diz cristão, e depois ele se diz evolucionista, né? Ou evoteísta, né? Ele não consegue ver a contradição ali. Ele se diz cristão, mas se diz progressista nos costumes. Então, cristão e socialista. Ele não tem como... Né? Como é que ele pode se dizer cristão e, ao mesmo tempo, depois socialista? Ele não tem uma noção de cobeligerância. Por exemplo, ele não tem uma noção de que, como cristão, ele pode ser a favor do trabalho e não comprar tudo aquilo que o pacote capitalista ou anarcocapitalista prega. Bem como também ele pode falar de sustento ao pobre e ao necessitado com o seu próprio trabalho, que é como a Escritura ensina, sem com isso comprar uma pauta socialista, materialista, marxista. Né? Porque hoje o que eu venho percebendo, pastor, é que grande parte das pessoas elas querem pegar o cristianismo e colocar ou na caixinha do capitalismo ou na caixinha do socialismo, quando o cristianismo é algo independente. O cristianismo está acima dessas coisas. É o individualismo expressivo. O cristianismo é o que eu sinto, a política é o que eu sinto, o meu sexo é o que eu sinto, meu gênero é o que eu sinto. Então, nós vivemos uma época que está voltada em grande escala para essa questão do bem-estar, né? Para essa questão do que é que te faz bem, o que é que te faz feliz. A pergunta não é, isso é certo, isso não vai te trazer problemas, isso não vai te trazer consequências negativas, né? Então, as ideias estão aí, os conceitos estão aí. Agora, como a cosmovisão funciona, a incoerência como o relativismo bagunça, né, as coisas que nós estamos vivendo, faz da igreja um verdadeiro refúgio, né? Acaba que a gente pega muita gente quebrada, né, pessoas que vêm feridas, extremamente machucadas, às vezes com raiva de tudo, né? Com raiva de Deus, com raiva delas mesmas, com raiva da igreja, com raiva dos pastores, né? Mas ainda assim, por um ato de graça e de misericórdia, essas pessoas ainda buscam ainda uma estabilidade. E aí não tem onde buscar outra estabilidade senão na palavra de Deus e no Evangelho. E por isso a gente vê, de certa forma, esse interesse pela pregação expositiva e pela doutrina. Não é um interesse ainda explosivo, mas a gente nota esse interesse e como, de fato, o Salmo 122 fala, né, o Salmo fala, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque lá estão os tronos de justiça, ou seja, lá estão as tábuas da lei, lá está a lei do Senhor, lá está a vontade do Senhor. A gente nota ainda as pessoas peregrinando e, no final das contas, ainda tentando encontrar na Escritura uma cosmovisão que unifique o seu mundo, né? Quebrando, talvez, ali uma tese que se tinha do Huntington, da quebra das civilizações, de que o muçulmanismo dominaria o mundo e o cristianismo não. Hoje o Sul Global é um evento, o Sul Global, América Latina, África e Oceania, é uma evidência de crescimento da fé cristã, inclusive dessa área do Sul, enviando missionários para a Europa.
né, novamente. Perfeito. Pastor, o senhor falou no início sobre a questão da cosmovisão, e esse é o nosso tema. Mas o que é que a gente quer dizer, pastor? Eu acho que todo mundo já percebeu que a sua cosmovisão ela é cristã, ela é Isso. bíblica. Isso aí não é segredo para ninguém. Mas o que é que a gente quer dizer por cosmovisão cristã, por cosmovisão bíblica? E queria que o senhor puxasse mais por que essa cosmovisão é a mais adequada, é a melhor, é a mais saudável. Ela é a melhor e a mais saudável porque é a verdade. Eu sei que dói, não? Os ouvidos mais sensíveis vão ficar chateados com isso, mas porque é a verdade. Né? A verdade é a verdade, é a verdade de Deus, verdade absoluta. E por mais que isso ofenda, isso não quer dizer soberba. Né? Isso é uma questão do que cremos. Cremos que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Né? A palavra do Senhor é inerrante e infalível. Então, isso é a nossa verdade primeira e a nossa verdade última nas nossas tomadas de decisão. E isso implica que a costura que unifica a nossa vida pode ter ali 4 pontos, né? Criação, queda, redenção e consumação. Então, Deus criou todas as coisas, não foi um Big Bang. É um Deus inteligente que criou todas as coisas. Por isso, o cientista ele consegue encontrar lógica, o matemático consegue encontrar lógica, o gramático consegue encontrar lógica, o cientista padrões, e ainda que a mente, isso tanto o crente como o descrente. Mas o crente ele acaba levando uma vantagem porque ele pode pesquisar com a grande segurança de que há um design inteligente, com respeito à natureza. O jurista, seja o juiz ou o advogado, ele pode advogar com grande segurança porque ele sabe que no coração do homem há um senso de justiça. Porque o nosso Deus é justo. Pode ser que um advogado não crente seja justo de acordo com o Estado Democrático de Direito. Evidente. Mas o cristão tem uma vantagem porque ele sabe que a justiça, se não prevalecer pela lei dos homens, prevalecerá pela lei do Senhor. Então, e sabe que o seu julgamento é justo mesmo porque ele não tenha convencido a maioria. Então, a arte, com o encantamento da beleza, também uma expressão clara de um mundo que, quando Deus cria, é bom. Então, eu tenho uma fazenda de pinchers, né? Se vocês não sabiam, eu tenho 5 pinchers. Você é pai de pet? Eu sou avô de pet. Avô de pet. Avô de pet. Né? Avô de pet. Claro, isso é uma brincadeira, né? Gostei, tutor, né? Mas assim, pessoal, o negócio é sério. Isso aí, pastor, só pegando um gancho aí, né? Nessas falas de pai de pet, etc., já é uma representação de uma cosmovisão que se tem, né? Sim, claro. Porque a questão terapêutica, né? Do que te faz bem e tal. Então, assim, nós temos animais. Os animais são boa criação de Deus, né? Deus criou os animais domésticos, os répteis, tudo isso é bom. Sim. Então, os animais são expressão da boa criação de Deus, são para a nossa alegria. Então, quando nós mantemos esse zelo, nós fazemos esse zelo de cuidar deles debaixo do temor do Senhor. Mas, efetivamente, sabendo que não são nossos filhos, né? Nem também são netinhos, não são. Né? Mas, e aí esse sentimento de estética, beleza, né? De onde vem isso? Então, o cristão, ele sabe que essa estética não é uma coisa do ser humano em si. Sabe que isso é um dom da graça de Deus, é um ato da bondade de Deus. E assim, o ambiente agradável exemplifica isso, né? Ninguém se identifica com aquilo que é feio. Quer dizer, minha mulher até que casou comigo a despeito de tudo isso, né? Mas a gente não se identifica com aquilo que não exala beleza. Eu duvido que vocês consigam comer num restaurante que não exiba o mínimo de higiene, né? Ou que o cheiro não seja agradável, né? Ou que a recepção não seja boa. Então, todos esses elementos aí, quando eles são juntados assim um com o outro, não é só que eles mostram a superioridade da cosmovisão cristã,
mas mostram que há elementos socialmente compartilhados entre cristãos e não cristãos, que quando nós olhamos pelo prisma da Escritura, se torna muito mais claro porque as coisas são assim. Quando você não é cristão, isso vai ser dito que é o quê? Do contrato social. Né? Que os seres humanos decidiram que as coisas são assim, mas não tem nada metafísico, nada filosoficamente superior a isso. Não tem um Deus que criou, né, que criou todas essas coisas. Né? Então, imagine num sepultamento, né, de uma pessoa, você tem uma visão de mundo materialista, e morre uma pessoa, diz, infelizmente é isso mesmo, né, morreu, suporte, aguente, porque a vida é assim. Pega uma visão de mundo estoica, né? Não sofra, não toca a sua vida adiante, porque é isso mesmo. Ao dia e à noite, e ao dia de viver e morrer. Aguente e viva com isso. Que conforto, né, você tem nisso. Então, a visão de mundo cristã é a visão que explica porque que a morte entrou no mundo, por conta do pecado, que entrou no mundo por conta do homem, mas nos traz também uma promessa de redenção e de esperança e de ressurreição. E alguém vai dizer, mas um Deus bom, como ele pode permitir o mal? Né? Eu acho muito mais fácil entender a visão da Escritura como ela me dá do que entender o mal como um tipo de aleatoriedade que o ser humano ainda não domina, porque não tem todas as capacidades científicas para isso. Né? Então, são questões de cosmovisão que, no meu entender, eu sempre digo isso para meus alunos, quanto mais eu estudo a filosofia, mais crente eu me torno. Porque eu vejo que para adotar uma visão de mundo que não seja cristã, eu preciso crer em coisas que são absurdas. Isso aí, pastor, só lhe interrompendo. Só para quem está nos acompanhando, aproveitar e fazer abrir um espaço aqui e dizer ao pessoal, né, que se você tem gostado desse conteúdo, vocês possam se inscrever no nosso canal, compartilhem, ativem o sininho aí. Nossas redes sociais também, né, o SQVcast. Então a gente precisa muito da sua ajuda para que esse conteúdo chegue aí a outras pessoas. Mas nesse ponto que o senhor falou, desse exemplo de morte, por exemplo, nesse caso de morte aí que o senhor citou como exemplo, aí já traz uma ideia daquele, digamos assim, daqueles 4 blocos que o senhor trouxe no início, né? Criação, queda, redenção e consumação, né? Então, o senhor falou da questão quando a gente entende por que se morre, né? Mas que há uma esperança e etc e tal. Então, acho que esse exemplo aí, esse caso aí, pode traduzir na prática, né, da realidade, da vida, esses blocos aí, esses 4 blocos que o senhor falou, que é o que deve ser a cosmovisão de um cristão, né? Agora, a gente sabe que mesmo que as pessoas tenham essa compreensão, porque de uma maneira geral, né, no ambiente cristão, as pessoas creem nisso, mas acabam crendo, muitos deles, de uma forma que não tem tanto apoio escriturístico, né? Por exemplo, se eu achar que a queda foi algo que não tornou o homem mau, né? Numa visão mais pelagiana, ou até trazendo um pouco mais para uma perspectiva arminiana, isso já vai mudar muito a minha cosmovisão com relação a tudo, né? Aí sem dúvida alguma. Quando a gente quebra a visão de mundo cristã e não há uma interferência de Deus na nossa vida, o ser humano vai procurar explicações para a sua realidade, para unificar, costurar a sua realidade, tirando Deus do espaço, que é o que a gente chama de cosmovisão emancipada. Então, o materialismo faz isso, o existencialismo faz isso, o deísmo faz isso, a nova era faz isso. Né? Então, a pós-modernidade, né? ela faz isso, ela coloca Deus do lado de fora, tenta explicar ao mundo como se Deus não existisse. Aí acontece o fenômeno que o Hermann Doivert chama de absolutização. Ou seja, ao invés de você adorar, ao invés de você crer e amar o Senhor, você passa a crer e amar as coisas. Né? Então, assim acontece com o cientista, assim acontece com o filósofo racionalista, assim acontece com o filósofo empirista. Ele transfere, né, para a sua ideologia, para a sua cosmovisão, e luta, né? Ama, e batalha, e guerreia por isso, né? E vive debaixo dessa visão.
E eu lembro apenas do que diz o apóstolo Paulo, né? Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas às coisas desse mundo, nós somos os mais, né, os mais infelizes, né, de todos os homens. E eu prefiro acreditar, de fato, prefiro não, na verdade, creio que é isso mesmo, né? Na TV, a TV sempre é aquela imagem, né, de pessoas alegres, felizes, mas vez ou outra a gente escuta a notícia, né, trágica, né, de um suicídio, alguém perdeu a vida, ou então um desabafo, né, numa rede social, de que a vida não era assim, do jeito como pensava, né? Então, assim, as cosmovisões, quando elas não estão sustentadas em Deus, elas se quebram, né? Pastor, a gente vê na grande parte das religiões que tem seus livros, que eles têm seus livros com fim religioso, unicamente religioso. Eles não se importam muito em provar cientificamente aquilo que está ali. Eles creem naquilo e pronto. Com a Bíblia é um pouco diferente. A gente vê que nós sabemos que aquilo ali é verdade e nós queremos brigar por aquela verdade. A Bíblia está aí sendo discutida, sendo debatida há milhares de anos. Por que isso? Por que o cristão ele não se contenta simplesmente da Bíblia ser um livro religioso, da gente tirar ali as nossas regras, da gente tirar ali conselhos? Por que a gente não se contenta somente com isso? Por que a gente quer ter a Bíblia como um mapa da realidade? Porque nós cristãos fazemos tanta questão que a Bíblia seja o guia, seja um mapa realmente da realidade. É interessante, porque a mente dicotomizada é que vai separar, né? Bíblia, isso tem a ver com o meu coração, tem a ver com a minha espiritualidade. A minha vida, não, tem a ver com a sociedade que eu vivo. E quando nós abrimos, por exemplo, o livro de Provérbios, a gente vê a lei de Deus aplicada às mais variadas áreas da vida. Casamento, trabalho, honra, respeito, Estado, governo, ética. Ou seja, na verdade, nós não... o mundo que a gente enxerga, na verdade, são ideias, conceitos e pressupostos. E não existe filosofia, não existe ética, não existe trabalho fora de cosmovisão. Ou seja, ou nós nos inserimos no mundo de Deus, ou nós nos inserimos no mundo contra Deus. É como o Abraham Kuyper chamava de antítese religiosa. Ou seja, ou você está a favor de Deus ou você está contra ele. Quem não junta, espalha. Quem não junta, espalha, já falava o Senhor Jesus Cristo nos evangelhos. Então, a nossa insistência, na verdade, não é tanto assim no sentido de que as pessoas adotem a nossa visão de mundo sobre ciência, sobre política, que adotem a nossa visão de mundo sobre família, o que adotem a nossa visão de mundo sobre propriedade privada, adotem a nossa visão de mundo sobre autodefesa. Na verdade, a nossa pregação é que as pessoas se convertam ao Deus vivo, se arrependam dos seus pecados por meio de Cristo, se voltem com fé para o Senhor Jesus Cristo e lancem fora os ídolos. Então, quando isso acontece, naturalmente os ídolos são removidos. Talvez não todos de uma vez, mas de parte em parte esses ídolos são removidos do coração. E é curioso, eu tenho parentes que dizem assim para mim: eu queria conversar com o senhor não como pastor, eu queria conversar com o senhor como um irmão, meu irmão de sangue. Aí eu sempre digo: olha, é interessante, você quer passar, você ter a ideia dicotomizada, né, de que como pastor sou uma coisa, como pessoa sou outra, né? E não há, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Já não sou eu mais quem vive, é Cristo, né, que vive em mim. Então, uma vez que nós somos unidos a Cristo e lemos a palavra de Deus, a cada dia nós somos iluminados pelo Espírito Santo para ter a mente de Cristo, a mente da palavra. Isso vai soar
retógrado, obscurantista, fundamentalista, é paciência, né? Então agrada a todo mundo, né? Mas é a maneira como nós vemos o mundo. Ou seja, é como se eu fosse pastor só na igreja, né? Na igreja o senhor é pastor, aqui o senhor É a profissão. parente, É a profissão. Isso. Isso. Muita gente vê dessa forma. Até não só o pastor, mas até o cristão, né? É. Tipo, né? Você é crente na igreja, no domingo, mas aqui no almoço de família você pode ser normal. Lamentavelmente tem os que são assim. Tem. Lamentavelmente tem os que são assim. Mas quando a gente procura ter uma visão uma cosmovisão consistente, de fato a gente pode resumir isso tudo no temor do Senhor, né? O pensamento de Deus vem primeiro e eu obedeço. Pegando esse gancho sobre essa questão que o senhor falou, que lamentavelmente tem pessoas assim, que são uma coisa tipo, na igreja é uma coisa e fora é outra, juntando com aquela pergunta que eu falei, por que a gente não pode ter a Bíblia só como, por exemplo, um livro de promessas, mas a gente tem a Bíblia como um mapa da realidade? Por exemplo, a gente vê isso na hora até de estudar. Por exemplo, tem muita gente que passa a vida estudando história, por exemplo, e está ali sem levar em consideração o que está nas escrituras. O Adalto Lourenço, ele dizia, não, a Bíblia não é uma interpretação da história. A Bíblia é um relato fiel da história. Então, tem muitas pessoas que, não, ali é a Bíblia. Aquela história, eu leio ela quando eu estou lendo a Bíblia, mas aqui eu pego o meu livro e eu quero saber o que foi a história mesmo, a realidade. Tem muitas pessoas no nosso meio que tem essa visão das escrituras só como um livro religioso, não como um mapa da realidade. Isso. E sempre que isso acontece, claro que tem a questão do pecado, né? A nossa própria confissão de fé fala de igrejas mais puras e menos puras. E também nem todos os cristãos estão no mesmo estágio de santificação, né? Ou seja, eu é que sei meus pecados, tem um bocado ainda para colocar diante de Deus e pedir ao Senhor para a nossa vida entrar, né, no caminho como o Senhor de fato quer, né? Em termos de domínio próprio, ansiedade, enfim, tantas coisas, paciência, sabedoria. Eu creio que todos nós, né, estamos nessa jornada. Todos nós estamos nessa jornada, mas quando nós falamos assim de uma cosmovisão bíblica consistente, é que de fato o cristão entenda a Bíblia como o mapa que junta as palavras que vão alinhavar a ética, que vão alinhavar a ciência, a pesquisa, o estudo, a piedade, o culto, o deleite, a alegria, né? E quando isso se perde, aí você acaba dicotomizando, e aí só vou para o culto na igreja, mas não tem nada, não tem problema nenhum se eu for numa boate e ter uma noitada numa casa de forró, numa vaquejada, não tem nenhum problema com respeito, porque isso é a minha vida pessoal, né? E aí isso de fato mostra um coração não regenerado ainda, né? Não transformado, né, pelo Senhor, porque conversão é fé e arrependimento. Se não houver arrependimento de pecados, então evidentemente esse não compreendeu o evangelho. O que a gente observa também hoje como essa chamada pregação de hipergraça, essa coisa coach, né, que a gente observa que é um falso evangelho, né? É outro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz, né? De fato, a apresentação dos nossos pecados. Não podemos nos livrar da culpa do pecado por nós mesmos, não podemos salvar nós mesmos. Nós precisamos ir a Cristo. Quando vamos a Cristo, recebemos do seu Espírito, e o seu Espírito é que nos ilumina os nossos olhos para compreender a verdade. Isso aí é o que a gente mais vê, né? Muita gente que, por exemplo, no ambiente de trabalho, você tem muita gente que se diz cristã, né? E que se elas não abrissem a boca em um momento para afirmarem isso, no cotidiano, no comportamento, a gente não vê nada dessa realidade, né? Então, são pessoas que são apenas religiosos, né? A gente tinha muito essa questão
da pessoa que se dizia, eu sou católico não praticante, né? Para mim é uma desculpa do cara que não é católico, mas ele tem receio de dizer que não é católico e ele cria esse termo. Assim como tem muita hoje, parece que no meio protestante é o cara que é desigrejado, né? Parece mais que ele é eu sou um protestante não praticante. Eu sou desigrejado, Ele eu só sou não usa o termo não praticante, exato, mas na prática ele é não praticante. Né? Voltando àquilo que eu sempre tenho dito, olha, nós vemos essa época do terapêutico, né? Essa época do individualismo expressivo, do que eu sinto, né? Do que eu acho, e nem sempre isso é algo, aliás, isso não é compatível, né? Com a visão de mundo sustentada nas escrituras sagradas. Então, nós temos muita coisa que tem muito mais a casca, né? Tem muito mais o verniz do que propriamente o estofo, né? Do que propriamente a substância. Quer dizer, não é incomum a gente notar o cara que se diz evangélico, mas está no bloquinho de carnaval. Mas também não é estranho a gente ver o cara que se diz assim, olha, eu sou o suprassumo do puritanismo. Mas quando você vai olhar as empresas do cara, é cheio de dívidas com o município, cheio de dívidas com a Cefaz, várias empresas abertas, né, no nome dele, vários processos colocados contra, várias outras empresas sendo abertas, né, isso tudo para esconder, isso tudo assim, tudo uma parte oculta do testemunho, né, enquanto se posa como uma pessoa extremamente puritana, uma pessoa que se pudesse usaria até os chapéus do século XVII. Então, mas eu digo, tudo isso tem a ver com a inconsistência de um coração. Arrependimento, conversão é fé e arrependimento. Alguém pode dizer até que tem fé, não, acredita em Deus, mas se ela não se arrepende, ela não é a pessoa de fato regenerada. E alguém pode até dizer, me arrependo até dos meus pecados, mas se ela não confiar em Cristo como o único salvador da sua vida, ela também não é uma pessoa regenerada. Ela está buscando apenas viver uma vida legalista, né, diante de Deus. É como na instituição da Páscoa. Não ia adiantar nada a pessoa acreditar no que Moisés estava falando se ela não matasse o cordeiro, aspergisse o sangue. O primogênito morreria de todo jeito, ela acreditando ou não, né? E ai daquele pelo qual veio o escândalo, né? O Senhor Jesus já chamava a atenção da gente, né, em relação a isso, né? Ai daquele pelo qual vem o escândalo. E a gente não diz isso, essa inconsistência, que é muito mais do que uma inconsistência de cosmovisão. Na verdade, é o retrato, né, de uma hipocrisia que não está só no protestantismo, está em vários ambientes religiosos e partidários, né? Você nota, os partidos rezam fidelidade às suas plataformas políticas e tem uma prostituição, uma infidelidade ideológica absurda. Então, o Senhor nos alertou, né, também sobre isso nos últimos dias, como os homens seriam. Até mesmo nos falou, porventura haverá fé na terra. Mas é algo que deve nos fazer corar de vergonha e, ao mesmo tempo, também dobrar os nossos joelhos arrependidos e pedir ao Senhor que traga quebrantamento sobre a nossa nação, né, sobre o nosso país, e que nos ajude a ver esse assunto, né, que é um assunto de cosmovisão, mas entender que ele não está enraizado meramente num pensamento teórico, né? Cosmovisão ela se torna teórica quando a gente começa a falar assim, sistematicamente, criação, queda e redenção. Quando a gente começa a comparar cosmovisões, existencialismo, aí é teórico. Mas cosmovisão são ideias, conceitos e ideias que funcionam como uma alfândega, que a gente decide o que passa e o que não passa, o que é certo e o que não é, que caminho tomar, qual caminho não tomar. Então, a cosmovisão bíblica, na verdade, é temor do Senhor. A gente tem uma questão, pastor, que eu acho que é muito intrigante para algumas pessoas, que é o seguinte: existem as questões culturais, existem as questões bíblicas. E aí muita gente acaba dizendo assim, eu não posso interferir nisso aqui, porque isso é uma questão cultural, né? Qual é o limite
que a gente, como um cristão, tendo uma cosmovisão bíblica, né, correta, adequada, tem que ter para saber o momento que, ó, isso aqui é cultural, mas se isso aqui da cultura ultrapassa esse ponto e fere algo aqui dentro da escritura, eu deveria aceitar esse tipo de coisa? Qual seria a minha postura como um cristão que tem realmente uma cosmovisão bíblica diante dessas situações? É uma linha divisória bem complicadinha de fazer mesmo. Cornelius Ponk e até mesmo Jobi, que tiveram uma preocupação muito grande de tocar nesses assuntos, porque muitas vezes se usa do termo graça comum para permitir coisas mundanas, né, no meio da igreja. Mas, por exemplo, há tragédias que elas são retratadas assim de uma forma, são retratadas com uma clareza, e que são tragédias que não são postas enaltecendo a tragédia, mas são tragédias que são articuladas no meio da cultura para que a gente se comova com aquela tragédia. Então, por exemplo, quando a gente aprecia a ópera, né, você vê o elemento trágico, somente nas óperas de Puccini, por exemplo, você vê o elemento trágico ali muito, muito acentuado. E a minha esposa diz assim, mas, poxa, como é que tu fica ouvindo essas coisas? Eu não entendo nada disso aí. Ela disse, pois é, minha filha, mas aqui onde nós temos na ópera, aqui onde a gente tem essa retratação da tragédia, sabe? Então, assim, tem bons filmes que evocam a ineficácia do multilateralismo. Você pega, por exemplo, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, né, do Christopher Nolan, o ataque que é feito à cidade de Gotham, um ataque revolucionário, terrorista que é feito lá. Hoje, de acordo com a Carta das Nações Unidas e o direito internacional, nenhum país pode interferir em outro, né? O país tem que resolver, o drama do seu país tem que ser resolvido dentro do seu próprio país. Na arte, no caso, tem o Batman, né? Mas na vida real não tem o Batman. Então, Nolan acaba mostrando, né, que, de certa forma, ele tem uma expectativa de que a cidade de Gotham se liberte, mas, na prática, ali, de forma bem sutil, é uma crítica ao multilateralismo, uma vez que você precisa ter realmente uma intervenção, muitas vezes fora até mesmo do direito internacional. Afinal de contas, o Batman não age dentro do direito internacional para poder derrubar o tirano, né, na cidade de Gotham, no caso Bane, e prender o próprio Coringa. Claro que tem outros elementos ali naquela cultura, principalmente de campo psicanalítico, onde ele diz, eu acredito que a cidade de Gotham é feita de pessoas boas, né? Prova para o Coringa que a cidade de Gotham é uma cidade boa. Mas a obra de arte, a cultura, ela pode ser apreciada nesse campo, né? No sentido de você perceber retratações da realidade, momentos de verdade, mesmo que não sejam de cristãos, né? Mas você pode perceber a partir disso. Perfeito. Pastor, pegando um gancho nisso aí que o senhor falou, como que a visão bíblica, a visão cristã bíblica, ela pode ajudar a não só a nós cristãos, mas as pessoas como um todo, a lidar com coisas, por exemplo, como ansiedade, falta de sentido na vida. Hoje a gente vê muitas pessoas sem sentido na vida, se apegando com diversas coisas. Por exemplo, a gente vê pessoas que ganham o mundo e se deparam com depressão, com ansiedade, com o desejo de tirar a própria vida, e pessoas que chegam até a tirar a própria vida, mesmo tendo tudo. Como que a Bíblia pode nos ajudar nesse sentido? A Escritura, ela mostra para a gente qual é o fim principal do homem, né? É glorificar a Deus, né? Logo no primeiro capítulo de Gênesis já é expresso e dito
Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. O homem é colocado no jardim para ter um relacionamento com Deus. Então, essa é a nossa realidade original, né? Viver diante de Deus, trabalhar, constituir família. É a nossa teologia pública, né? Cuidar do jardim, exercer o mandato religioso, exercer o mandato familiar, exercer o mandato cultural diante da terra. Quando se perde de vista isso, e aí o pecado, claro, distorceu tudo isso, então a revelação da natureza, para nós, ela agora não serve mais para redenção, aliás, ela não tinha esse objetivo, né? Mas dá um sentido de como caminhar com Deus como Criador. Agora nós precisamos desesperadamente do Evangelho, né? De Jesus Cristo, para termos novamente uma vida com Deus. Quando as pessoas estão alheias ao Evangelho, então elas abraçam aquilo que o mundo oferece. E até mesmo quando Nietzsche diz, eu vou me afastar do mundo e vou ver o mundo como se não existisse nenhuma verdade absoluta. Isso já é uma maneira de encarar o mundo. Isso já é uma maneira de enxergar a realidade. Então, ele propõe um mundo de vontade de poder. Ele propõe um mundo onde a lógica pode ser esmiuçada, onde Deus está morto e ele agora pode criar seus valores, está acima do bem e do mal. Mas assumir uma visão como essa e contra todas as estruturas do mundo. Não é só um empreendimento não cristão no direito de liberdade de tomar uma decisão de seguir outro caminho, igualmente plausível, como o relativismo coloca, mas é uma forma de ir contra o muro a 300 km por hora. Ou seja, você não vai conseguir ser o que quer se Deus fora daquilo que o mundo criou. Eu lembro de um texto, porque agora existe um viés chamado de... Desculpem se eu estiver sendo prolixo demais, Não, viu? tá perfeito. Mas eu lembro de um livro que foi um sucesso do psicólogo social, o Jordan Peterson, As 10 Leis para Viver Melhor. Aí a primeira lei que ele coloca, acho que foi inclusive assim, passei muito tempo depois para ler o restante, porque eu já desanimei no primeiro capítulo, né? Que ele diz assim, quando você se sentir fraco, se lembre da lagosta. Porque a lagosta, ela sobrevive a milhões e milhões de anos. E como é que ela sobrevive? Quando ela vê o inimigo, ela enche o peito. E ali ela tem uma descarga de serotonina. E ela não foge, ela vai adiante. E a partir daquilo ali, ela enfrenta as dificuldades. Então, uma visão naturalista, uma visão cientificista darwiniana, tenta passar essa ideia, a ideia secular do mais forte. Só que nem sempre você vai ser o mais forte, né? E aí, quase nunca. E aí você vai olhar para a Escritura e diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, né? Então, aí nesse sentido, a gente percebe o grande abismo, né, que tem entre essas cosmovisões, né? E o quanto perigoso é a pessoa tentar assumir um estilo de vida não cristão para ela. E aí, quando a gente fala de estilo de vida não cristão, isso soa como uma arrogância absurda, né? Diz assim, mas porventura você acha que a sua visão de mundo é melhor que a minha? No entanto, a pessoa mesmo, quando ela diz eu não assumo uma visão de mundo cristã, é porque ela entende que aquela visão é melhor do que a visão de mundo cristã. Então, estamos quites, né, nesse processo. Mas essa é a razão, né? Fora do cristianismo, nós não temos por mais arrogante que soe isso aos ouvidos das pessoas, mas fora da Escritura nós não temos um caminho que ilumine os nossos passos. E eu uso essa metáfora, bater com o carro a 300 km por hora, com uma ferramenta quebrada, sem área de escape, bater contra um muro de concreto. Você vai morrer.
É a confissão de Pedro, né? Para onde irei eu, se só há salvação Isso. em ti? Isso. Eu li um livro sobre cosmovisão, pastor, que ele trazia algumas questões e eu queria que o senhor comentasse. Se na sua visão faz sentido isso. Por exemplo, ele trazia... A primeira seria que ele trazia a ideia de que na modernidade você tinha meio que uma linha que era adotada como a verdade absoluta, como algo mais racional, né? Você joga fora a ideia religiosa, digamos assim, teológica, e você coloca como a ciência, a razão e tal, como o grande caminho, né, para resolver os problemas da humanidade. E aí o autor do livro comenta que na pós-modernidade a gente já tem algo que não vai considerar a ciência, né, como algo absoluto apenas, mas vai ter muito forte essa questão do relativismo. Então, isso é meio contraditório porque em muitos momentos você vê a tentativa de se puxar para esse caminho científico, né, em muitos pontos. Mas também há outras questões. Por exemplo, quando a gente fala de religião, as pessoas criticam o cristianismo, né, porque vão falar de questões históricas, etc. e tal, sem verdade no que eles dizem, né, como se o cristianismo fosse uma falácia, e a gente sabe que não é, historicamente, e etc. Mas, quando falam de outras religiões, por exemplo, eles colocam como a religião é uma expressão, né, de uma cultura, de um povo, e etc. e tal. Então, parece que nessa guerra de narrativas, as pessoas não estão contra as religiões, mas estão contra o cristianismo. Isso. Isso. E aí, ele fala justamente essa questão, né, de que no passado você tinha algo centralizado, né, tido como verdade absoluta. Hoje você tem verdades. E como é que o cristão deve reagir? O que é que o senhor diria para um cristão diante dessa sociedade que prega de uma maneira muito forte o relativismo, né? E aí vai fazer questionamento sobre os princípios bíblicos e etc. Como é que um cristão pode digamos assim, se defender disso? Eu sempre digo para meus alunos lá no seminário, assim, não tenham temor de homens. Se mantenham firmes. Isso não significa que todo diálogo travado com quem não é cristão vai ser um diálogo onde nós vamos estar usando todas as nossas armas pesadas, né? Ali, metralhadora, submetralhadora, bomba atômica, né? Enfim, não quer dizer que nós vamos estar usando todas as nossas armas nesse sentido. Muitas vezes as pessoas podem até chegar até nós dizendo assim, olha, eu já experimentei tudo, já fumei maconha, já usei droga, já cheirei cocaína misturada com uísque, já fiz de tudo e não aguento mais. Eu preciso de uma orientação. Pastor, ore por mim. Bem como nós podemos, de fato, encontrar pessoas arrogantes dizendo assim, olha, você já conheceu a teoria das cordas e tal. E chega, então, com essa posição, tentando demonstrar a impossibilidade de uma criação com um Deus infinito, né, inteligente, soberano, sobre todas as coisas. Né? Então, vem trazer ali uma teoria do Big Bang, alguma coisa, né, nesse sentido, o universo em expansão e tal. Então, o que eu diria para o cristão é que ele deve, primeiro, ter muita compaixão para ouvir quem vem até ele. E mesmo quando a pessoa vem com muita arrogância, escute, né? Deixe falar. Eu tive um professor que uma vez ele contou uma história para a gente, professor Geriel, contou essa história e assim, eu nunca esqueci isso. Teve uma época em Fortaleza que um juiz de direito, ele foi comprar alguma coisa no mercado em Sobral e ele, o vendedor, simples, o vendedor estava fechando e disse, não vai fechar. Aliás, vai fechar e você não vai poder ir comprar.
Ele, revoltado, pegou o revólver e deu um tiro na cabeça do vigilante. Isso foi notícia na cidade inteira. Nós temos notícia, né, de pessoas que são operadas e a tesoura fica dentro da pessoa, infecciona e a pessoa morre. Gás, tudo tá lá. A gente mesmo agora está vendo aí os escândalos de Brasília e nós sabemos muitas vezes que aquilo que a gente tem a pretensão de que seja julgado de maneira justa e imparcial, muitas vezes sucumbe perante a corrupção nesse país. No entanto, mesmo uma pessoa descrente, se ela precisar, por exemplo, recorrer ao judiciário, ela vai recorrer. Ela sabe que tem erros, mas ela vai recorrer. Ela sabe que tem médico que opera uma pessoa e deixa a tesoura dentro, mas precisar de uma cirurgia, ou adoecida, ela vai para o hospital. Agora, por que ela usa isso, principalmente contra o cristianismo? Né? Por que só contra o cristianismo? Né? Porque que em outras coisas ela ameniza, mas o cristianismo ela não ameniza. Então, esse é um tipo de questionamento que geralmente eu faço. Porque aí a pessoa acaba, no fundo, abrindo o coração dela e dizendo, não, eu tenho um pecado. Eu tenho um pecado. E o cristianismo vai confrontar o pecado dela. E é por isso que ela não quer esse contato com o cristianismo. E, de fato, a direção é essa mesmo. Entendi. Então, é importante, né, ter essa postura, né, de ouvir e levar também a pessoa a entender, né, que existe um problema de coração, né, no coração, né, na alma, né, da pessoa, e o cristianismo traz esse confronto, e aí muitas vezes é uma reação a esse confronto que existe, né, quando em outros segmentos religiosos você tem um afago, né, nesse ponto, e não um confronto como existe no cristianismo. Né? E mesmo, me permite dizer, mesmo quando tem um afago das religiões, isso não quer dizer que a consciência não está pungindo. Sim. Né? Uma questão muito sensível hoje é a sexualidade. E, lamentavelmente, nós temos uma geração, né, de meninos e de meninas que têm aderido a essa agenda woke. Ainda é uma questão minoritária, mas lamentavelmente tem acontecido e vez ou outra a gente precisa tratar isso pastoralmente, famílias, né, chorosas, vendo filhos se desviarem do evangelho por conta dessa questão. E aí é preciso que a gente seja bem honesto nisso, né? O pai que cria os filhos no evangelho de uma maneira correta e os filhos permanecem, esse pai cometeu erro. E os pais que têm filhos que saíram do evangelho cometeram erros também. Isso só revela uma coisa, que o pai, ele fala até os ouvidos, não? O Espírito Santo é que fala até o coração, né, dos nossos filhos. Mas ainda que esses adolescentes, esses jovens, que adotaram esse estilo de vida, que abraçaram essa agenda woke, e abraçaram essa agenda do mundo, eles encontrem lugares onde eles sejam acolhidos, no fundo eles têm culpa real. Mesmo que a igreja silenciasse, mesmo que eles encontrassem uma comunidade que diga assim, não, venha como você está, no fundo eles sentem uma culpa real. Só o evangelho que pode tirar essa culpa real. Então, mesmo onde há afago, ainda não há tranquilidade. Eu queria trazer, pastor, algumas questões práticas para que as pessoas que estão vendo consigam entender a aplicação da cosmovisão. Qual seria a nossa postura com relação a diversas situações do dia a dia. Por exemplo, eu também li um livro falando sobre cosmovisão e o autor diz que, e eu queria que o senhor comentasse isso, o autor diz que o cristão, nessa guerra que ele tem de cosmovisões, né, ele deveria ter uma postura de boicote, por exemplo,
algumas empresas, algumas instituições, enfim, que promovam uma cosmovisão anticristã. Por exemplo, você vai para alguma plataforma de streaming, né? E lá você pode ter algo que até seja aproveitável, mas a grande maioria não é. E você poderia talvez até procurar uma outra plataforma que trouxesse mais um conteúdo para fortalecer a compreensão da cosmovisão correta e etc. A gente sabe que isso ainda é um número muito pequeno, mas me parece que já começa a existir isso, já existe isso, né, em alguns lugares, algumas frentes nessa questão. O senhor acha que é importante esse posicionamento de um cristão ou é algo que a postura não deveria ser essa, não resolveria muita coisa? Eu acho que o cristão deve boicotar tudo aquilo que é errado, independente de ser confundido com uma onda de cancelamento ou não, né? Sim. Aquilo que é impiedoso, o cristão deve ter o cuidado de não colocar os seus olhos, né, em relação a essas coisas. Então, eu assino a plataforma, não vou aqui dizer, né? Uhum. Mas uma plataforma que geralmente é muito boicotada por cristãos, eu assino. E tem muitos filmes lá que são, de fato, coisas que cristão não deveria procurar ver de forma alguma. O que é que a gente faz ali? Tranca, né? Ou seja, conversa com os que estão de casa e diz, olha, essa porcaria aqui a gente não vai acessar. Sim. Vamos acessar, porque se você for usar esse ângulo, na verdade, todas as plataformas de streaming, elas vão ter alguma coisa que não é compatível com a visão de mundo cristã. E aí você precisa usar aquele conselho do apóstolo Paulo, né? Você deve olhar tudo que é bom, tudo que é sábio, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou até mesmo o princípio deontológico, né? Julgar em todas as coisas e você reter o que é bom. É saber fazer fazer o uso corretamente. Né? Porque se você pegar o banquete de Platão, você vai pegar um monte de coisa que é complicada de ler ali no banquete de Platão, que é totalmente contra cristão, né? Se você pegar elementos da literatura clássica, também vai ter coisas que são extremamente anticristãs. Mas é aquilo que eu disse, você precisa ter os olhos relacionados à cultura, boicotando aquilo que não é cristão, mas isso não significa jogar a cultura fora. Aquilo que retrata a verdade, você traz como verdadeiro. Por exemplo, é verdadeiro quando Sartre diz o homem está condenado a decidir. Ele está correto. E ele está correto quando ele diz que decidir é perder. Eu uso essa aplicação muito voltado para o lado da minha família, né? Quando eu decidi casar com a minha esposa, eu disse não para todas as outras. Então, assim, decidir é perder. Agora, a verdadeira liberdade, essa é diferente da que Sartre colocava. Não, ele tem um momento de verdade, mas a verdadeira liberdade, ali há um ponto da verdade que ele está correto. Escolher é perder. Agora, no nosso caso, na nossa visão cristã, a liberdade é muito mais do que simplesmente perder. Né? Liberdade é ser servo. Né? E liberdade, nesse sentido, é a sua essência de ser livre para aquilo que o Senhor nos ordena. Um outro exemplo é o perdão. Né? Uma sociedade secular como a nossa, uma vítima de abuso perdoar o abusador. O caso da Erika Kirk, ela perdoou o atirador que assassinou o marido dela. Né? Numa cultura de honra, é impossível. Mas para o cristão, o chamado ao perdão é um ato de Deus, né? Um ato que o Senhor concede. Vai contra a visão de mundo das pessoas, mas a Escritura nos chama. Loucura, né? A Escritura nos chama a isso. E há um perdão porque Cristo nos perdoou. Não é aquele perdão antropocêntrico, assim, para tirar o peso, né? Do nosso coração. Não, é de fato como o Senhor nos chamou a perdoar. A gente vai caminhar um pouco já para o fim, mas eu queria que o senhor... Quais são os livros que o senhor poderia indicar também para quem está começando a se interessar mais, né, com relação a
a esse assunto, né? Para aquele que é iniciante, para alguém que já iniciou, quais os assuntos que ele poderia dar prioridade? Como é que o senhor traria isso para as pessoas de uma maneira geral? Você tem livretos assim bem simples sobre cosmovisão, salvo engano, do Philip Hayek, pela cultura cristã. É um livretinho assim para quem quer dar os primeiros passos, né, numa leitura de cosmovisão. Acho Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey, também é um baita texto sobre cosmovisão, mas é preciso ter uma paciência um pouquinho maior, porque ela retrata um pouco da história dela, o contato que ela teve também com Francis Schaeffer e o Labrie, e de alguma maneira, né, Labrie o abrigo, né? Então, de alguma maneira, tem também esse aspecto, embora ela puxe mais para o ambiente da guerra cultural, né? E então, como viveremos, né, do Nancy Pearcey e Charles Colson, também é um texto muito interessante. James Sire, dando nome ao elefante. São textos assim extremamente importantes, né, para a área de cosmovisão. Ronald Nash, que, salvo engano, o texto é A Guerra das Cosmovisões, alguma coisa assim. São também textos importantes que a gente pode considerar. Mas, sem dúvida alguma, o texto mais importante sobre cosmovisão é a leitura sistemática da Escritura. Né? Quanto mais a gente obtém conhecimento do Senhor, mais a gente encontra o espelho para enxergar a realidade, a verdade, os pontos que alinham a verdade, e nesse âmbito de criação que é de redenção. Poderia deixar de falar aqui das preleções de Kuyper, né, sobre o calvinismo, também pela cultura cristã, também uma baita literatura sobre cosmovisão. E aí você tem para o nível mais técnico. Então você tem o Crepúsculo do Pensamento, do Hermann Doivert. Mas aí você tem as raízes do pensamento ocidental, do Hermann Doivert. Você tem uma puxada um pouquinho mais... você tem um step um pouquinho mais alto, que aí vai exigir um conhecimento de filosofia, de sociologia, mas em termos gerais você tem esses... Posso estar esquecendo de um e outro aqui, mas A Mente Cristã, do William Barclay, também um texto bem interessante, né, com respeito a isso. Assim, você tem vários textos muito, muito bons. Amando a Deus do Mundo, né, do reverendo Heber Júnior. Há um dos melhores textos, uma das melhores revisões de literatura que a gente tem na área de cosmovisão. E aí, vez ou outra, fiel, põe ele ali em R$5, né? Então, fica ali atento. Né, é bom aproveitar as promoções. Quando dá aquela promoçãozinha de R$5, é bom adquirir aquele texto. Mas se não tiver, vale a pena adquirir o texto do Heber Júnior. É um dos melhores que a gente tem hoje em termos de visão, em termos de cosmovisão, e Amando a Deus no Mundo, pela Editora Fiel. Um dos melhores que a gente tem. O senhor acha que... O senhor falou muito de autores de fora do Brasil, né? Eu acho que de nome aí, só o Heber Júnior que o senhor falou. Há uma escassez no Brasil desse tipo de material, na sua opinião? Não? Sim. Isso aí é notório. Né? Você tem hoje pessoas que militam nessa área. Você tem o Heber Júnior, mas o Heber Júnior é muito da área de sistemática e história do pensamento. Então, ele tem esse texto, né, sobre filosofia e cosmovisão. Aí você tem o Fontes, que é para a área educacional. Tem um texto dele agora também sobre filosofia, que foi lançado, para você ter um entendimento, né, de visão panorâmica de filosofia. E Jonas Madureira, né, como Inteligência Humilhada, né, com respeito a esses tópicos. Então, assim, irmãos que a gente sabe que tem cancha, né, irmãos que a gente sabe... Porque há um ponto que a gente precisa ser muito honesto, sabe? Assim, uma vez eu tive um aluno que me perguntou o seguinte, no módulo, eu estava dando com o doutor Weber Campos, lá no Jumper, sobre teologia da Eucaristia. Aí nós estávamos falando da transubstanciação católica. E aí o irmão ele me perguntou assim, professor, não tem uma coisa aqui, uma introdução que explique para a gente bem fácil assim, como se fosse um tutorial, né, essa questão de substância, ato e potência em Aristóteles? Eu disse, meu filho, se tivesse, eu não tinha passado 20 anos estudando isso aqui. Então, assim, tem algumas coisas que elas são resultado da maturidade, né? Então, você tem aí Heber Júnior, né, há mais de 20 anos, né, numa carreira acadêmica. Você tem o Dr. Jonas Madureira também com seu doutorado
reconhecido no Brasil na área na USP, sobre Tomás de Aquino. Teve seus estudos na Alemanha. Dr. Felipe Fontes, também um teólogo extremamente capaz, domina muito bem a área de cosmovisão, um pesquisador de mão cheia. Mas a gente sente falta de outros Ebers, né? De outros Jonas, né? De outros Filipes, né? Que estejam manejando. Você tem aí também de mão cheia que trata sobre isso, mas ele é mais na área dos artigos, né? Que é o Dr. Davi Charles Gomes. Acho que tem pouca gente que conhece tanto Vantil como ele, né? Dr. Davi Charles Gomes. E você ainda tem ali, poxa, a memória pode falhar agora aqui, mas há outros irmãos que são muito bons nessa área, né, mas que nem sempre escrevem sobre ela. O Alan Porto, por exemplo, né, ele é um excelente pesquisador da área de teologia filosófica, mas ele escreve mais sobre a questão do descanso, produtividade, né? Mas certamente se fosse escrever nessa área, escrevia com muita facilidade, né? Então, pessoalmente, aí vou falar, né? Eu tenho a minha contribuição como teólogo, assim, a transição de igreja local para academia foi algo transicionado, né? Eu vim de igreja local e agora tenho me dedicado à área acadêmica. Então, eu não tenho muita pressa em publicar, não, mas espero, né, mais na frente, com os cabelos brancos. Não agora, né? Porque agora você, com o cabelo ainda jovem, como eu estou aqui, então, assim, ainda não é o momento. Mas num tempo oportuno, eu pretendo ainda, quem sabe, publicar alguma coisa nesse sentido, né? Vai ser muito bom. O senhor acha que, pela falta da cosmovisão correta, da compreensão sobre cosmovisão, isso é que leva a muita pouca participação dos cristãos dentro de áreas da cultura, da política até de um tempo para cá você tem um envolvimento maior, mas nem sempre é o envolvimento da forma adequada, né? Mas isso seria uma grande evidência disso, pastor, que as pessoas que poderiam ou deveriam estar envolvidas mais com isso para trazer os princípios bíblicos para a sociedade, etc., para a política, para a justiça, isso é uma grande evidência de que falta essa compreensão de uma cosmovisão bíblica. Porque, só para complementar, porque eu ia falar justamente sobre isso, que a gente vê a escassez em todas as áreas, a escassez de cristãos, em todas as áreas, a área filosófica, acadêmica, científica. Quando a gente vê um Adalto na área científica, a gente fica vislumbrado, um Eberlin, a gente fica vislumbrado, mas é aquela coisa bem pontual, que quando a gente perde, a gente sente muita falta. Então, isso, só para o pastor vai trazer, isso tem prejudicado a igreja, pastor, porque quando a gente tem tão pouco homens se dedicando a essas áreas, acaba que a gente acaba sendo influenciado, por exemplo, a faculdade, o jovem vai para a faculdade, ele vai se alimentar daquilo que está sendo ensinado. E a gente sabe o que é que está sendo ensinado, não é cosmovisão cristã. O camarada, ele está ali na área do direito, se envolvendo com juízes, com advogados, e o que ele está se alimentando ali é aquela cosmovisão mais materialista. Então, isso tem prejudicado, pastor, a Igreja de Cristo, essa falta de envolvimento com outras áreas. Olha, é uma pergunta bem complexa. Eu vejo, assim, a necessidade de respondê-la em camadas, sabe? Eu vi com muita alegria dos anos de 2013 para cá, agora um pouco mais arrefecido, mas eu vi com muita alegria nesse tempo, assim, pessoas buscando igrejas reformadas por coisas muito simples. Pregação expositiva, aconselhamento intencional e um relacionamento saudável de pessoas crentes. Então,
Eu vi isso acontecer com muita... vi isso acontecer não pouco, vi isso em crescimento, hoje já estabilizado, talvez ali no seu platô, né? Mas não naquela onda de crescimento como a gente tinha observado antes. Então, fico muito feliz com isso. Esses jovens já estão casando, já têm filhos, e certamente vão se comprometer a criar seus filhos. E aí talvez a gente veja uma geração desses filhos ali um pouco mais envolto a isso. No entanto, o que é que eu penso? Eu penso que nesse processo que aconteceu, nós nos encantamos muito e observamos muito a questão de falar aos que estavam famintos. Isso é verdade. Nós falamos muito a uma massa de carismáticos, estavam famintos da sã doutrina, e quando descobriram a teologia reformada, abraçaram a teologia reformada. Nem todos ficaram, evidentemente, mas uma grande parte ficou. Então eu creio que essa geração vai se esforçar por criar os seus filhos dentro de uma visão de mundo cristã. Sobretudo, e aí assim, tanto os que investem no culto doméstico, como os que investem numa escola confessional, como os que tomaram a decisão de criar seus filhos dentro de uma disciplina homeschooling. Mas esse mesmo fenômeno, eu não consigo ver a mesma empolgação dele com a geração Z. Eu não consigo ver os adolescentes com aquela mesma motivação. Eu não consigo ver os adolescentes com o mesmo engajamento. Então, eu diria que a gente tem que ter um tempo maior para olhar, assim, para ver se daqui a alguns anos, se nós vamos ter cristãos e médicos muito mais engajados, advogados mais engajados, políticos mais engajados. Uma parte disso a gente já vê hoje, né? Não é à toa que o mundo evangélico é o elefante branco na sala, né? Como o Juliano Spier, no livro dele, O Povo de Deus, fala, né? Os evangélicos, embora ele faça uma leitura errada, né? Ele segrega evangelho de protestante, como se o protestante fosse mais liberal e o evangélico fosse o pentecostal e o neopentecostal ultraconservador, né? Uma visão absolutamente equivocada do que ele tem. Mas os evangélicos hoje são uma fatia do eleitorado brasileiro, e é esse movimento evangélico que a gente tem notado, né, no seu crescimento multifacetado. Mas eu volto a dizer, geração Z hoje, assim, o ponto que mais me preocupa é a geração mais vulnerável, é a geração menos acompanhada, é a geração que tem mais acesso à internet, é a geração cujos pais nem sempre chegam junto, passa o dia trabalhando, é a geração de poucos amigos, é a geração de pouca rotina, a geração que tem medo de atender telefone celular e só se comunica por internet, que é autodidata por si, né? Então, é preciso que... Há até freios e contrapesos, né? Algumas escolas já estão proibindo, né, o smartphone, mas talvez essas medidas tenham chegado um pouco tarde e a gente precisa ainda ver um pouco mais adiante para ter uma noção do cenário mais complexo. Mas eu penso que nós podemos ter, para os próximos anos, cristãos mais engajados na esfera pública. Não sei se vão ser tão bem-sucedidos como os nossos pais, que não sabiam nem o que era, e não sabia nem o que era cosmovisão, mas por serem muito fiéis à Escritura, foram pessoas que ajudaram a construir essa cidade, crentes que ajudaram na política dessa cidade, crentes que ajudaram o comércio dessa cidade, mesmo sem nem saber o que era cosmovisão, mas apenas com aquele olhar do Salmo 128. Né? Feliz o homem que trabalha, só do seu rosto, né? Comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Né? Tua esposa no interior da tua casa como videira frutífera e teus filhos ao redor da mesa como as sementes da oliveira. Aí o salmo vira, né? Eis como será abençoado Sião. Então eu vejo esse salmo como o grande salmo da teologia pública, da cosmovisão cristã, né? Que são famílias crentes influenciando a sociedade. Então nós temos uma geração que fez isso. Então, vamos ver se essa geração agora vai fazer. E no meio disso, uma atenção com a geração Z.
E a igreja, o que é que o senhor acha que há alguma coisa que especificamente os pastores precisam estar atentos para contribuir com isso, a igreja, sei lá, atividades? A gente sabe que, sobretudo, é a pregação do evangelho, né? A fidelidade à escritura e tal, mas o que é que pode ser feito? Até em programações de sociedades, etc., de grupos. O que é que o senhor diria na sua compreensão? O que é que pode se fazer para ajudar a incentivar isso, a melhorar isso, para que a gente tenha um resultado melhor lá na frente? Isso, acho que a igreja tem que cuidar dos que tem dentro, mas não pode se isolar. Ela não pode ser isolada. Há um texto que eu li em inglês, Plantando, Regando, Desenvolvendo Igrejas Confessionais para o século XXI, escrito pelo Daniel Hyde e pelo Shane Lames. E naquele texto ele falava assim, nós temos que ser uma igreja para os famintos, e aí nesse sentido, doutrinar, orar e aconselhar. Essa deve ser a nossa... mas nós também precisamos ser uma igreja que vai ao lugar mais alto da cidade, né, que fala de Cristo. E aí é usar esses aparelhos, né? Podcast, rádio, mídias, e pagar patrocínio mesmo, e botar para girar, botar para rodar, e alcançar o máximo de pessoas possíveis. Acredito que a gente tem que ser mais ousado, sabe? Assim, no sentido de... no sentido de... E aí eu falo aos conselhos, aos líderes, né, aos pastores, assim, no sentido de dar condições para que o ministro, ele seja de fato ministro do Evangelho, que ele se consagre a pregar a palavra com fidelidade e que ele tenha uma boa equipe que os dê suporte para que ele possa aconselhar e visitar, né? Se o pastor fosse distribuir em tudo isso ao mesmo tempo, ele não vai conseguir dar o mesmo suporte na pregação. Eu sei que tem uns que pensam que dá para fazer tudo isso, né, direitinho, mas não dá, não. Vai dar o quê? Uma estafa e um burnout no pastor do tamanho do mundo. Mas não dá para fazer isso tudo assim ao mesmo tempo. E aí, nesse ponto, a igreja ela tem essa responsabilidade de ter um púlpito forte, um púlpito que o evangelho seja pregado, e os membros têm que ter aquela ousadia de fazer que nem Cornélio, juntar a família toda para ouvir o povo de Deus, para ouvir o que é que o homem de Deus vai dizer. Sabe, aquela coisa assim, olha, eu ouvi uma pregação domingo passado, ouvi a palavra de Deus, você vai ouvir e chamar. Você precisa ouvir a palavra de Deus e chamar amigos, parentes e vizinhos para estarem juntos ouvindo, né, a palavra de Deus. A gente está vendo só coisas simples, né? Coisas simples, mas eu creio que esses atos simples são os atos que podem nos ajudar a ver as coisas de uma forma diferente, no sentido de crescimento da igreja sustentável, crescimento da igreja saudável, bíblica e confessionalmente orientada. Pastor, pegando um gancho nisso aí, sobre a questão do que a igreja pode fazer. A gente tem ano de eleição. Acho que é uma pergunta até polêmica, mas eu deixei para o final. Qual a relação que o senhor... Não a relação, qual o posicionamento que o pastor deve ter, por exemplo, no ano de eleição? Porque a gente sabe que isso tem tudo a ver com cosmovisão, porque dependendo de quem governa o nosso país, querendo ou não, a igreja ela vai ser influenciada de alguma forma, ela vai ser impactada. Se a gente tem um justo governando, o povo ele se alegra. Se a gente tem uma pessoa injusta governando, o povo ele acaba sofrendo. Então, qual o posicionamento que o pastor, que o líder religioso, ele deve ter com a política? Ele deve se envolver, ele deve se isentar, ele não deve. O que é que o senhor... Acho que a primeira coisa é que o cristão não deve idolatrar político. Essa é a primeira coisa, seja de um lado, seja de outro. Nós dependemos de Deus. Nosso país já foi colônia. Nosso país já viveu sob império. Nosso país já viveu brevemente um parlamentarismo. Nosso país já viveu o golpe.
Nosso país já viveu redemocratização. Nosso país já teve governos de social-democracia, já teve governos ditos de esquerda, mas que agiram como sociais-democratas do ponto de vista pragmático. E agora, mais recentemente, a gente viu o surgimento de partidos de direita no país, representado pelos líderes mais carismáticos do país. E o que eu diria é o seguinte: entra governo, sai governo, quem nos sustenta é o Senhor. Então, idolatria a gente não deve ter com nenhum político. O pastor presbiteriano ele tem uma resolução desde a era Vargas de que ele tem que manter neutralidade. Ele não deve inclinar a igreja a votar nenhum nem outro. Mas ele deve chamar a atenção contra tudo aquilo que vai contra os valores da Escritura Sagrada. Então, o pastor tem que ser um pregador fiel, né, da palavra de Deus. Se o partido tem plataformas que vão contra a palavra de Deus, então que o cristão saiba que Deus vai tratar, né, vai tratar com o seu coração. E o outro é que depois que um é eleito, a nossa tarefa é orar pelas autoridades constituídas, para ter vida mansa e tranquila. Entrar na guerra cultural, ou tomar parte por um político A ou B, eu tenho minhas preferências políticas, eu tenho meu candidato, e tenho também na minha cabeça muito certo aquilo que eu não voto. Aquilo que vai contra os valores do cristianismo, eu não voto de forma alguma. E também não sou tolo de cair em migalhas que são dadas aos evangélicos, como se os evangélicos fossem votar com base em coisinhas que os governos eles entregam. Então, a gente olha para Romanos 13 e o que a gente olha e pensa e ora é para que o Senhor nos mostre discernimento, o Senhor nos dê discernimento para candidatos que estejam comprometidos com o que é bom e que repudiem aquilo que é mal. Acho que esse é o grande ponto de discernimento que a gente tem que ter. Agora, claro, entendendo que no mundo caído nunca vai ter esse político perfeito. Acho que as forças políticas hoje no Brasil são forças políticas que estão polarizadas, mas é uma polarização que ainda implica que um não consegue avançar livremente, como, por exemplo, aconteceu na Venezuela, Cuba, ou em outras situações assim. Mas a gente precisa manter a guarda alta, né? Precisa ficar atento, porque estados totalitários são um risco na América Latina. O brasileiro gosta de Estado, o brasileiro ama Estado. E isso é uma situação lamentavelmente assim triste, né, do ponto de vista da falta de crítica, né, do povo brasileiro no tocante a isso. Mas, assim, acima de tudo, nós confiamos que o Senhor guia a história e que o voto seja muito consciente, né, da parte de cada um. Nem sempre quem está numa pauta conservadora é de fato conservador. Então, tenhamos o discernimento para votar, cobrar, estar em cima, cobrar realmente e manter aquilo que nós cremos na esfera pública, sem temor de homens. Ou seja, sejamos contra o aborto, sejamos contra aqueles que querem destruir a família, claro, porque destruir a família destrói a estrutura de plausibilidade. E é na família que a gente aprende os sinais de cosmovisão, principalmente numa família cristã. Então, vamos manter as nossas pautas, assim como o ateu tem o direito de ter sua pauta, o materialista tem direito de ter sua pauta, o cristão também tem. Então, não tenhamos temor de homens e, na pluralidade, tenhamos a coragem de expressar aquilo que pensamos. Joia. Pastor, eu queria agradecer a sua presença aqui. Acho que foi uma aula, né, Rony? Foi, sim. E que aula. Uma aula muito boa, né? Uma aula excepcional. E agradecer também aqueles que nos acompanham, né, no nosso canal. Novamente, como falamos no início, pedimos para que vocês nos sigam no Instagram, SQVcast, também no canal do YouTube, né, o nosso canal, o SQV. Então, se você gosta desse conteúdo, né, tudo que a gente discutiu aqui, é óbvio que se a gente fosse falar, a gente fez só um recorte, né, vocês viram aí, o pastor
tem muito conteúdo para falar sobre isso. E a gente espera que outras vezes ele volte aqui, né? Que a gente possa falar, né, Rony, com ele novamente. Talvez até tratando da cosmovisão, mas e outros assuntos também, mas com um recorte mais específico para a gente desenvolver. Hoje foi algo mais geral, Sim, né? sim. Mais introdutório, mas foi excelente. Queria agradecer a sua participação aí. Pedir também para que o pessoal que nos acompanha comente, porque é importante Sim, comentar verdade. no vídeo, porque aí o YouTube entende que o conteúdo é relevante e a gente precisa expandir aí esse conteúdo para a glória de Deus. Isso. Pastor, as suas considerações finais aí, fique à vontade, e foi um prazer tê-lo aqui conosco. Olha, eu fico feliz por ter falado de cosmovisão. Infelizmente, para o evangélico brasileiro, principalmente aquele das mídias sociais como o X, que é o algoritmo do ódio, né? Geralmente, falar de cosmovisão é misturá-la só com guerra cultural. E cosmovisão é muito mais do que isso, né? Cosmovisão é sabedoria, temor do Senhor, discernimento. Então, fico muito feliz de poder expressar, falar sobre essas coisas aqui, tratar dessa maneira e rogar a Deus que abençoe o empreendimento, né? Os irmãos estão caminhando e que seja esclarecedor cada tópico, cada debate seja muito esclarecedor e que glorifique o Senhor e edifique o seu povo, né? Amém. Amém. Agradecer ao pessoal também aí da técnica, né? Carlinhos aí, Logos Produções, que tem sempre feito um belo trabalho, né? E aí a gente conseguiu transmitir esse conteúdo. Então, Onei, alguma coisa para comentar mais? Queria Algum só ponto? agradecer o pastor, foi muito bom mesmo. E espero, sinceramente, que a gente possa se encontrar novamente aqui no programa. É joia, é joia. Muito obrigado. Ok, pessoal, grande abraço, até a próxima, Deus abençoe.